Meus irmãos e minhas irmãs, hoje entra em cena a figura de São José neste tempo do Advento. Se ontem o Evangelho nos apresentava a genealogia de Jesus, colocando José nesta linha, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Dois evangelistas trabalham a infância de Jesus. O evangelista Mateus, que dá um enfoque a São José, e o evangelista Lucas, que dá um enfoque a Maria. E hoje, neste evangelho, então, segundo Mateus, o enfoque é para José. O texto do Evangelho diz: a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E nesta época em que Maria já estava prometida em casamento para José, já tinham um contrato. E se ocorresse a mulher ficar grávida antes de morar junto com seu esposo, o esposo tinha duas alternativas: denunciá-la e a mulher ser apedrejada em praça pública, ou ele se afastar, para que a culpa recaia sobre ele e a mulher fique isenta. José era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então José, por que José recebe esse título? Justo. Por causa disso. Ele, sendo um homem justo, diante do fato ocorrido, ele ainda não havia entendido o que aconteceu com Maria. Ficar grávida por obra do Espírito Santo. Como ele ainda não havia entendido o projeto de Deus na vida da sua esposa Maria, então ele resolve deixá-la e não denunciá-la. E aqui então entra a ação de Deus na vida de José. Eu sempre digo, meus irmãos e irmãs, Deus age na história de cada homem, de cada mulher, Ele vai preparando. E chega um momento em que Ele se revela e mostra a este homem, a essa mulher, o seu desígnio. Foi o que aconteceu com José. Diz o texto do evangelista Mateus: enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse. Aparecer em sonho é a manifestação de Deus. E diante deste sonho, o anjo lhe apareceu. Qual é o nome desse anjo? O Gabriel, o mesmo que apareceu para Maria. O anjo Gabriel diz para José: José, filho de Davi, olha aí a descendência, olha aí a genealogia, como nós víamos refletido no dia de ontem. José da descendência da casa de Davi. José, filho de Davi. E aqui está o cerne do Evangelho. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Deus, através do anjo, foi revelando a José o que aconteceu com Maria. O que estava acontecendo com Maria, melhor dizendo. E ele então, diante desses fatos, que o anjo vai lhe mostrando, continuando o anjo: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí, diante dessa frase, nós remetemos à primeira leitura,
que nos diz: naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça, ou seja, Salvador. E o nome de Jesus significa Deus salva. Está aqui o cumprimento da promessa: pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Aqui, novamente, se faz menção ao profeta Isaías: a virgem conceberá, dará à luz um filho, e lhe será colocado o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E quando José acordou, diz o texto do Evangelho, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria. Meu irmão, minha irmã, diante desses fatos, Santo Tomás de Aquino, um grande santo da igreja, ele diz assim: aqueles que Deus escolhe para um fim, prepara-os e dispõe-nos de tal modo que sejam idôneos para esse fim. Deus, quando escolhe alguém para uma missão, Ele prepara. Ele prepara você que é casado, casada. Ele prepara você que é consagrado, padre, religiosa, enfim. Deus prepara cada homem e cada mulher para uma missão. Assim como preparou José, assim como preparou Maria. José não quis entender o que estava acontecendo com Maria, mas sim o que estava acontecendo com ele, diante dessa situação. Por isso o anjo lhe apareceu em sonho, para fazer com que José entendesse os desígnios de Deus em relação a Maria. E é interessante, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós falamos tanto de obediência. Obediência, temos que obedecer, temos que obedecer, temos que obedecer. Mas nós nos esquecemos de um fato: para saber obedecer, é preciso saber escutar. Quem não sabe escutar, não sabe obedecer. Isso é fato. Estou vendo aqui que tem muitos pais e muitas mães. Estou dizendo alguma mentira? Quando o teu filho não te escuta, quando ele não te obedece, por quê? Porque ele não está te escutando. Quando o filho escuta o pai, escuta a mãe, ele obedece. Mesmo aos trancos e barrancos, mas obedece. Só quem está disposto à franca obediência a Deus, ouvirá a sua palavra e poderá colaborar em sua obra. José soube escutar a Deus. Escutando a Deus, ele foi obediente. Só quem sabe ouvir, meu irmão, minha irmã, sabe também obedecer. Quando a parte puramente humana faz silêncio, tem-se o coração aberto para ouvir e executar o querer divino. Guarde bem isso. Quando o humano silencia, temos condições de abrir o coração para ouvir e executar o querer divino. Infelizmente, nós estamos vendo que muitos cristãos não estão indo por essa via. Gritam, esperneiam. Eu sempre digo, se gritar valesse alguma coisa, porco não morreria. Não é verdade? Você já viu quando vai matar porco, o escândalo que o bichinho faz? Se aquele grito do porco resolvesse alguma coisa, gente, o mundo estava, olha, repleto de porquinhos. Por quê? Gritar não vale nada. Precisamos aprender a ouvir. E como exercitar isso é um desafio para cada um de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes o orgulho é tanto que a gente não quer, olha,
Abaixar a cabeça para ouvir. E olha os atributos que São José hoje nos ensina: a humildade, o saber ouvir, o saber obedecer, colocar em prática o querer de Deus na sua vida. Como nós precisamos aprender hoje com a figura de São José, que entra em cena para nós neste tempo do Advento. Como nós precisamos aprender com Maria, a saber escutar, a saber obedecer. É uma obediência, vamos assim dizer num termo bem duro, uma obediência cega àquilo que Deus quer. Que muitas vezes, quando nós não temos uma obediência cega àquilo que é de Deus, a gente vai querer obedecer a nós mesmos, ao nosso querer, à nossa vontade. São José tinha tudo para poder ter uma vida. Fala, imagina, Maria me traiu. Ele podia ter pensado, Maria me traiu. Não, mas ele soube escutar, ele soube ouvir. Antes de tomar uma decisão, ele aprendeu a ouvir. O que falta para muitos de nós: primeiro a gente age, depois a gente vai ouvir. Aí pronto, aí já o estrago já está feito. Peçamos ao Senhor hoje esta graça. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos conceda este dom de saber ouvir. Só quem sabe ouvir, sabe também obedecer. Quando a parte puramente humana faz silêncio, o coração se abre para ouvir e executar o querer divino. Faço uma pergunta para vocês: será que nós estamos exercitando o ouvir? Será que nós estamos parando para deixar Deus falar no nosso coração e nos colocarmos diante do seu querer? Eis-me aqui, Senhor. Ou nós queremos convencer a Deus do nosso querer, ou nós estamos fazendo o contrário: Deus precisa me ouvir para que o meu querer se faça acontecer. É o contrário. Parar para ouvir, e quando paramos para ouvir, a obediência acontece. Meu irmão, minha irmã, não tem outro modo para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida do que esta. Muitos nem concordem, problema seu. Mas o caminho é esse. Só se obedece àquele que sabe ouvir. Quem não sabe ouvir, vai bater cabeça. Quem não sabe ouvir, vai dar trabalho. Porque o seu querer não está se conformando com o querer de Deus. Santo Agostinho, todos vocês conhecem a história e a vida deste homem. Santo Agostinho diz: só entra no molde de Deus quem está em estado líquido. Quem é cabeça dura não entra no molde de Deus. Durma com esse barulho no dia de hoje. Só entra no molde de Deus quem está num estado líquido, para se adequar àquilo que Deus quer. Deu para entender o que é que eu desenho agora para ficar mais fácil? Então, meu irmão, minha irmã, ao longo da vida, nós somos desafiados. Eu falo para vocês, somos desafiados dia após dia, para que o querer de Deus encontre espaço dentro de nós. E se eu estou duro, resistente, sou uma muralha onde a graça de Deus bate e volta, depois não vem reclamar para o padre: padre, não sei por que a minha vida anda para trás. Dá vontade de falar: você tem vocação para ser caranguejo. Tem vocação para ser caranguejo, porque o cristão caminha para frente. Onde está a nossa meta? Cristo Jesus. São Paulo já diz isso. Muitos cristãos andam para trás, por quê? Porque não querem obedecer a Deus.
Abre a boca para dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se pudesse mudar essa frasezinha do Pai Nosso: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Ah, como seria diferente a nossa vida? Abre o teu olho, meu irmão, minha irmã. Não é Deus que tem que se adequar à sua vontade. A história bíblica deixa bem clara. Quando o povo quis adequar Deus às suas vontades, olha o que aconteceu lá com o povo quando Moisés estava no monte recebendo as leis. O povo: Moisés morreu, vamos fazer um Deus para nós. Fizeram lá o tal do bezerro de ouro. Lembram disso? Está lá na palavra de Deus. Quando o povo começa a criar os seus ídolos, os seus deuses, o Deus da vida vai morrendo dentro da pessoa. Então esse tempo do advento é para nós olharmos para a nossa vida e ver se estamos sendo obedientes à vontade de Deus. Se nós estamos matando os deusinhos que estão dentro de nós, que querem ocupar o lugar do verdadeiro Deus, o Deus da vida, o Deus da promessa. Peçamos hoje essa graça para a nossa vida. Que não entremos aí no Natal com o nosso coração fechado, com o nosso coração desobediente àquilo que Deus quer. Eu estou falando muito desta questão da obediência, que nós precisamos deixar esta palavra bem clara em nossa vida: ser obediente. Muitos filhos e filhas de Deus estão sendo desobedientes, querem fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Ontem, quem estava acompanhando a missa, e você que está aqui hoje, eu dizia: vamos dar o presente para Jesus. Lembra disso? Eu estou dizendo novamente: qual é o presente que você vai dar para Jesus neste Natal? Coloca lá na sua caixinha: Jesus, eu vou ser obediente. Eu quero ver quem vai ter coragem de colocar isso em prática. É um desafio. Serei obediente em tudo. Coloca uma frase de Santa Teresa d'Ávila para ficar chique: perseverar, custe o que custar. Chique. Ser obediente. Ser obediente é perseverar, custe o que custar. João 23 dizia: muitas vezes vou engolir sapos para expelir flores. Isso é ser obediente. Engolir sapo. Quem que já engoliu sapo aqui? Você sabe o que significa isso, não sabe? Quem que já engoliu sapo aqui? Não literalmente falando. Tá? Quem que já engoliu sapo? Diga eu. Que bom. Seja bem-vindo ao mundo dos mortais. João 23 dizia: engolir sapos para expelir flores. Cristão que é obediente é assim: engole sapo, sentindo até as perninhas do bichinho entrando, mas expelir flores. Expelir flores. Então hoje, meus irmãos e irmãs, neste dia 18 de dezembro de 2012, o mundo não vai acabar sexta-feira não, pode ficar sossegado. Vai dar tempo de você fazer o seu presente para Jesus, de viver o teu presente com alegria, com perseverança, sem medo de ser feliz. Não se preocupe não, o mundo não vai acabar sexta-feira como estão dizendo, isso é balela. Você é gente que não é obediente e fica correndo atrás desses besteiros da vida. Quem é obediente a Deus não vai ter medo. O mundo pode acabar. E se o mundo acabar amanhã? E aí? Vai pegar muita gente de calça curta e se preparou para sexta-feira? Já pensou? Nosso Deus pode fazer isso? Claro. Sexta-feira vai acabar o mundo. Então vamos encher o nosso freezer
Vai que acaba hoje, depois da missa, né? Graças a Deus. Mas não tenha medo não, meu irmão, minha irmã. Quem é obediente, quem obedece não erra. Eu aprendi isso na minha vida de padre. Quem obedece não erra. Vamos ser obedientes. Vamos dar esse presente para Jesus. Sermos obedientes como José, sermos obedientes como Maria, ser obedientes como tantos santos e santas de Deus e quantas pessoas que nós conhecemos em nossa caminhada de fé. E que o Senhor nos ajude nesse tempo do advento, nesta reta final, a preparar o nosso coração, estar aberto para saber ouvir, para que o querer de Deus seja executado em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos então, meu irmão, minha irmã, no altar de Deus, juntamente com o pão e o vinho, colocando a nossa vida, colocando a nossa história. Eu convido você a colocar sobre o altar do Senhor o teu coração, para que o seu coração se abra a esta obediência, como São José se abriu, para que o querer de Deus se cumpra. E você vai ver a graça de Deus acontecer. Nos coloquemos então nessa certeza de que aquilo que Deus fala, Ele cumpre em nossa